Olá pessoal, primeiramente boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Como todo mundo sabe, eu trago aqui no meu canal crimes que chocaram a sociedade. E hoje eu vou falar sobre o caso Mônica Elcúria. Mas antes de começar, pessoal, eu peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like e deixe seu comentário. Pessoal, o caso Mônica ocorreu em outubro de 2009. Quando a fisioterapeuta Mônica Elcúria foi encontrada morta dentro do seu apartamento pela própria mãe. Só que antes de falar sobre esse caso mais profundamente e sobre quem a matou, eu vou contar um pouco da história da Mônica segundo o que diz a família. Bem, a Mônica era uma atleta, uma fisioterapeuta, gostava muito do que fazia, era muito feliz, segundo a família. Era uma mulher tranquila, honesta, trabalhadora, contente com a vida. Sempre estava sorrindo, sempre. E ela era casada com Claudemir Nogueira, um professor de matemática, que tinha um apelido de Mica, perdão. Só que, segundo a família da Mônica, o Mica tinha um comportamento tranquilo, era muito divertido nas festas que tinha da família lá, e era um cara boa pinta. Um dia a Mônica foi convidada pela Marinha a trabalhar em Salvador. Ela aceitou prontamente isso, só que o Claudemir não foi nessa viagem com ela, ele não foi morar com ela lá. Ela ficou algum tempo lá e falou, não tá legal aqui. Aí ela recebeu um novo convite para trabalhar em Fortaleza, no Ceará. Só que a partir do momento que ela recebeu esse convite, aí o Claudemir saiu de São Paulo e foi morar com ela em Fortaleza. Algum tempo se passou e ela ligou para o pai e falou, pai, não está dando muito certo aqui também não. Aí o pai disse assim, você tem sua casa aqui, então vem para cá. Não precisa se sacrificar tanto. E foi o que eles fizeram. Eles voltaram para São Paulo. E quando eles voltaram para São Paulo, a família já começou a perceber que aquela relação não estava tão forte e tão harmoniosa assim. Se passou mais um tempo, eles estavam brigando muito. Aí o pai dela falou assim, se não está dando certo, separa. E foi o que aconteceu. Eles se separaram, ficaram 3 meses separados, só que voltaram a ter um relacionamento novamente. E em outubro de 2009, eu não sei precisar exatamente o dia, porque não foi divulgado, ela estava dormindo e ela foi encontrada morta pela mãe. Por que a mãe encontrou ela morta dentro do apartamento? Porque, como a mãe morava próximo a ela, a mãe que fazia a comida dela, a mãe que lavava a roupa dela, e assim por diante, pela proximidade da casas. E a mãe dela, nesse dia, ela estava com a comida na mão para levar para a filha. Só que quando chegou no local, a mãe olhou para a garagem e viu o carro da filha, e achou aquilo estranho, porque a filha não avisou nada que ela ficaria em casa hoje. Mesmo assim, ela abriu a porta da casa, e ao ela abrir a porta da casa, ela encontrou o corpo da filha esticada no chão, sem vida. Ela se desesperou, evidentemente, chamou o marido, que foi até o local. Quando o marido chegou, os carros da polícia militar já estavam no local. Alguns minutos depois chegou a delegada, e quando a delegada chegou com os peritos, foi levantado o braço da Mônica, e a partir do momento que levantou o braço da Mônica, a delegada constatou que foi uma morte natural. A delegada, foi uma morte natural. Com a delegada falando que tinha sido uma morte natural, o pai da vítima falou assim, então beleza. Se foi uma morte natural, como a delegada está falando, eu não quero que façam autópsia no corpo da minha filha.
Aí o pai esperou o carro do IML chegar para buscar o corpo da filha. Só que foi o que aconteceu. A filha dele foi levada para um local, que eu não me recordo o nome agora, mas é um local onde é preparado o corpo em casos de morte natural, como a delegada disse que foi. Por isso ela não foi levada para o IML, ela foi levada diretamente para esse local. Quando chegou lá, a médica desse local disse assim, ó, isso aqui não é o nosso setor. Esse tipo de trabalho não é para nós, é para o IML. O pai não entendeu muito bem aquilo, porque a delegada tinha falado que tinha sido uma morte natural. Como o pai não entendeu, o irmão da vítima, da Mônica, que era médico, foi até a sala da médica legista e a médica falou assim, ó, ela tem marca de rocheamento no pescoço. Significa que ela foi estrangulada. Com essa suspeita, tiveram que chamar um carro do IML e o carro do IML levou ela até o Instituto Médico Legal. Levou o corpo. Chegando no IML foi constatado, foi periciado o corpo. Só que o médico legista do IML disse assim, ó, eu não quero que ele veja o corpo. Ele é Claudemir Nogueira. Ele pediu o pai da vítima para falar que ninguém estava liberado para ver o corpo, nem mesmo o assassino, que até então ninguém sabia quem era. O pai da Mônica disse, ok, beleza. Só eu vou ver o corpo da minha filha, eu e a minha esposa. Foi o que foi feito. Se passou, era 3 horas da tarde. O corpo deveria ser liberado, foi liberado 3 horas da tarde. E o marido dela, o Claudemir, queria rapidamente que o corpo fosse enterrado, sem velório, sem nada, 2 horas depois da liberação. E isso foi algo que deixou a família meio estranha, meio em alerta. Falou, pô, enterrar a mulher tão rapidamente assim? A tia da vítima disse assim, ó, não vamos enterrar ela assim não, porque a avó dela está em outro estado e quer vir ver a neta para se despedir dela. E ele insistia e assim por diante. E só que a tia ligou para a gerente do cemitério e falou, ó, o corpo da minha sobrinha vai ser enterrada amanhã, no dia seguinte. Só que depois de ter ligado, alguns minutos depois, a gerente do cemitério retorna para a tia da vítima e disse assim, ó, o marido dela disse que o enterro vai ser hoje e vocês estão dizendo que não vai ser hoje, como é que vai ser isso? Um pouco chateada com essa situação, a tia falou assim, ó, o jazigo é da minha família e quem manda sou eu. Ela vai ser enterrada amanhã porque hoje não tem como, e ponto. Foi o que foi feito. Ela foi enterrada no dia seguinte. Só que durante o velório dela, algo chamou a atenção da família. Não só durante o velório, mas durante todo momento, a partir do momento que ela foi encontrada morta. O Claudemir estava muito tranquilo, estava arrumando o cabelo no velório, querendo aparecer, querendo chamar a atenção, e ainda fez 3 discursos, segundo a família. Falou que Deus sabia o que deveria ser feito, Deus permitiu que isso acontecesse, e assim por diante. E isso não causou uma coisa legal. Algum tempo se passou, ele foi intimado pelo delegado, o delegado muito bem, como muito bem é investigado, o delegado investiga muito bem, as provas foram bem coletadas, e o delegado chegou e falou assim, ó, você está mentindo para mim. Não aconteceu nada daquilo que você falou que tinha acontecido. E acuado e sem chance mais de provar outra coisa a não ser confessar, ele foi lá e confessou.
que tinha matado a Mônica. Só que a desculpa dele matar a Mônica, segundo ele, a motivação, foi porque ela estava sofrendo muito com os pacientes que ela cuidava lá, os pais deixavam para ela, e ela saíam e não voltavam mais. Isso não convenceu a polícia, evidentemente, que pediu a prisão dele. A prisão foi negada, mesmo com a confissão do réu, e nada aconteceu. Só que o que é mais revoltante nisso tudo é que, mesmo confessando o crime, ele recebeu a pensão como viúvo da mulher durante 4 anos. Exatamente isso que você ouviu. O caso aconteceu em 2009. Em 2010, mesmo ele confessando que matou a mulher, ele recebeu 19 mil reais do INSS por ser viúvo. Exatamente isso. Só que em 2014, ele foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio. E atualmente, em 2022, ano passado, em 2022, foi que a pensão que ele recebia foi suspensa. Ou seja, mesmo preso, ele recebia a pensão de viúvo da mulher que ele mesmo matou. Aonde está a coerência nisso? Primeiro erro, ele não era para receber nada, porque ele confessou que matou a mulher. Segundo erro, ele ficou 5 anos esperando um julgamento solto. Terceiro erro, a justiça, mesmo com a confissão dele, não autorizou que ele fosse preso. E o quarto erro é que somente em 2022 essa pensão foi suspensa. Pessoal, onde a gente vai parar? É por isso que eu digo que, infelizmente, a nossa Constituição, ela permite que o crime aconteça e o assassino se sinta vangloriado. Porque tantos erros que a justiça comete que é impressionante. Que é assustador, eu diria. E não é o primeiro, não. Hoje eu tive a informação, através de uma rede de comunicação, ou seja, a televisão, que o ex-goleiro Bruno, que mandou matar a Elisa Samúdio, que eu vou falar desse caso aqui muito em breve, se Deus assim permitir, ele foi liberado da cadeia para progressão de pena. E aí? Quarta-feira, perdão, a Suzane também foi liberada para o regime aberto. Paula Tomás hoje é advogada e não pode mais ser chamada de assassina. A Fera da Penha está livre há mais de 60 anos. Pessoal, aonde isso vai parar? Olha quantos casos eu acabei de citar aqui, em menos de 1 minuto. Além desse que eu estou falando hoje. Todos estão livres. E nada muda. É impressionante. Mas eu peço que, se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma vez, se inscreva no canal e deixe a sua opinião aí, pessoal. O que vocês pensam dessa justiça que, para mim, está falida, infelizmente? Deus abençoe e até o próximo vídeo.